Estudo sobre o Evangelho de Marcos, parte 66, dia 5 de julho de 2023. Marcos 14, do versículo 43 ao 51, continuação do estudo. E logo, enquanto ele ainda falava, veio Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e varapaus, sacerdotes, escribas e anciãos. Agora o traidor lhes havia dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar é o homem, agarre-o e leve-o sob a guarda. E quando ele chegou, ele foi até ele e disse: Rabi, e ele o beijou. E puseram as mãos sobre ele e o prenderam. Mas um dos que ali estavam desembainhou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. E Jesus lhes disse: vocês saíram como um ladrão, com espadas e paus para me prender. Dia após dia eu estava com vocês e no templo ensinando, e vocês não me prenderam? Mas que se cumpram as Escrituras. E todos o deixaram e fugiram. E o jovem o seguiu com nada além de um pano de linho sobre o corpo. E eles o prenderam. Marcos 14, versículo 43 a 51. Observemos nestes versículos quão pouco os inimigos de nosso Senhor entenderam a natureza do seu reino. Lemos que Judas veio para levá-lo com uma grande multidão, com espadas e paus. Era evidentemente esperado que nosso Senhor fosse vigorosamente defendido por seus discípulos e que ele não fosse feito prisioneiro sem lutar. Os principais sacerdotes e escribas se apegaram obstinadamente à ideia de que o reino de nosso Senhor era um reino mundano e, portanto, supunham que seriam sustentados por meios mundanos. Eles ainda precisavam aprender a solene lição contida nas palavras de nosso Senhor a Pilatos: meu reino não é deste mundo. João 18, 36. Faremos bem em lembrar disso em todos os nossos esforços para entender o reino da verdadeira religião. Não deve ser propagado pela violência ou por um braço de carne. As armas de nossa guerra não são carnais. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. 2 Coríntios 10, 4, Zacarias 4, 6. A causa da verdade não precisa de força para mantê-la. Religiões falsas muitas vezes foram espalhadas pela espada. O falso cristianismo, como o da Igreja Romana, muitas vezes foi imposto aos homens por perseguições sangrentas. Mas o verdadeiro Evangelho de Cristo não requer ajudas como essas. Ele permanece pelo poder do Espírito Santo. Cresce pela influência oculta do Espírito Santo no coração e na consciência dos homens. Não há sinal mais claro de uma má causa na religião do que a prontidão para apelar para a espada. Observemos em segundo lugar nesses versículos como todas as coisas na paixão de nosso Senhor aconteceram de acordo com a palavra de Deus. Seu próprio discurso para aqueles que o levaram exibe isso de uma maneira impressionante. A Escritura deve ser cumprida. Não houve nenhum acidente ou acaso em qualquer parte do fim do ministério terreno de nosso Senhor. Os passos em que ele caminhou do Getsemane ao Calvário foram todos marcados centenas de anos antes. O 22º Salmo e o 53º capítulo de Isaías foram literalmente cumpridos. A ira de seus inimigos, sua rejeição por seu próprio povo, ele sendo tratado como um malfeitor, ele sendo condenado pela Assembleia dos Ímpios, tudo havia sido conhecido e predito.
Tudo o que aconteceu foi apenas a execução do grande desígnio de Deus para fornecer uma expiação para o pecado do mundo. Os homens armados que Judas Iscariotes trouxe para colocar as mãos sobre Jesus eram como Nabucodonosor e Senaqueribe, instrumentos inconscientes para levar a efeito os propósitos de Deus. Descansemos nossas almas no pensamento de que tudo ao nosso redor é ordenado e governado pela sabedoria onipotente de Deus. O curso deste mundo pode muitas vezes ser contrário ao nosso desejo. A posição da igreja pode muitas vezes ser muito diferente do que desejamos. A maldade dos homens mundanos e a inconsistência dos crentes podem muitas vezes afligir nossas almas. Mas há uma mão acima de nós, movendo a vasta máquina deste universo e fazendo com que todas as coisas funcionem juntos para a sua glória. As Escrituras estão sendo cumpridas anualmente. Nem o jota ou tio neles deixará de ser realizado. Os reis da terra podem tomar conselho juntos e os governantes das nações podem se opor ao Cristo. Salmo 2:2. Observemos por último nestes versículos o quanto a fé dos verdadeiros crentes pode ceder. É-nos dito que quando Judas e sua companhia colocaram as mãos em nosso Senhor e ele silenciosamente se submeteu para ser feito prisioneiros, os 11 discípulos todos o abandonaram e fugiram. Talvez até aquele momento eles estivessem animados pela esperança de que nosso Senhor faria um milagre e se libertaria. Mas quando eles não viram nenhum milagre funcionando, sua coragem falhou completamente. Seus protestos anteriores foram todos esquecidos. Suas promessas de morrer com seu mestre, em vez de negá-lo, foram todas lançadas ao vento. O medo do perigo presente levou a melhor sobre a fé. A sensação de perigo imediato levou todos os outros sentimentos para fora de suas mentes. Eles todos o abandonaram e fugiram. Há algo profundamente instrutivo nesse incidente. Merece o estudo atento de todos os cristãos professos. Feliz é aquele que observa a conduta dos discípulos de nosso Senhor e dela obtém sabedoria. Aprendamos com a fuga desses 11 discípulos a não confiar demais em nossa própria força. O medo do homem traz de fato uma armadilha. Nunca sabemos o que podemos fazer se formos tentados ou até que ponto a nossa fé pode ceder. Revesti-nos de humildade. Aprendemos a ser caridosos em nossos julgamentos de outros cristãos. Não esperemos muito deles ou os consideremos sem graça alguma, se o virmos ultrapassados em uma falha. Não esqueçamos que até mesmo os apóstolos escolhidos de nosso Senhor o abandonaram em seu momento de necessidade. No entanto, eles ressuscitaram pelo arrependimento e se tornaram colunas da Igreja de Cristo. Finalmente, deixemos a passagem com um profundo senso da capacidade de nosso Senhor de simpatizar com seu povo cristão. Se há uma prova maior que a outra, é a prova de nos decepcionarmos com aqueles que amamos. É um cálice amargo que todos os verdadeiros cristãos têm que beber com frequência. Os ministros falham com eles, as relações falham com eles, os amigos falham com eles. Uma cisterna após a outra se mostra quebrada e não retém água. Mas que eles se consolem com o pensamento de que há um amigo infalível. Mesmo Jesus, que pode ser tocado com o sentimento de suas enfermidades e provou de todas as suas tristezas. Jesus sabe o que é ver amigos e discípulos falando com ele na hora da necessidade. No entanto, ele suportou com paciência e os amou apesar de tudo. Ele nunca se cansa de perdoar.
Vamos nos esforçar para fazer o mesmo? Jesus, de qualquer forma, nunca nos falhará. Está escrito: as suas misericórdias não falham. Amém.